Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, as principais informações da política, da economia e, claro, do agronegócio. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirma a terceira morte causada pelas chuvas. Quase 100 municípios gaúchos registram prejuízos. Ministério da Agricultura congela quase metade do orçamento para a subvenção do seguro rural em 2025. Em contrapartida, governo libera 1,6 bilhão de reais em emendas parlamentares e verbas extras. Novas regras do Proagro desagradam o setor produtivo e devem dificultar o acesso ao seguro rural. Guerra entre Israel e Irã já dura uma semana. Saiba como o conflito pode impactar preços dos fertilizantes no mercado global. E ainda, no Paraná, produtores cobram legalidade para controle populacional do javali, que vem causando prejuízos nas lavouras e na falda, espalhando doenças no rebanho. Tem também a previsão do tempo para todo o país, o resumo da semana e muito mais. Hoje é sexta-feira, 20 de junho de 2025 e o Rural Notícias está no ar. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a terceira morte causada pelas chuvas. Um idoso de 72 anos morreu depois de uma árvore cair sobre o carro que ele estava em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana já causaram estragos em quase 100 municípios. Na cidade de Agudo, a rodovia RS 348 está destruída e com bloqueio total. Em Lajeado, o rio Taquari atingiu seu pico nesta quinta-feira, alcançando a marca dos 22,6 metros no município. As águas começaram a reduzir por volta das 3 horas da tarde e as autoridades iniciaram o trabalho de limpeza das ruas. No campo, os efeitos da chuva também foram sentidos. O produtor José Arnaldo Milani, de São Pedro do Sul, compartilha os estragos nas suas lavouras de milho-silagem. Nessa propriedade, em Rio Pardo, a enchente tomou conta de onde antes era uma lavoura de arroz. A produção já tinha sido colhida, mas a enxurrada desfaz os canais de irrigação e lava os nutrientes do solo. Em São Francisco de Assis, é possível ver o produtor tentando realizar o resgate dos gados no meio da inundação. Uma pessoa ainda está desaparecida por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul. Mais de 6 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Nós conversamos com a porta-voz da Defesa Civil do Estado. O que nós registramos na maioria dos municípios que nos reportaram algum tipo de dano ou intercorrência, que já somam 98 municípios, foi a questão de alagamentos em decorrência, desses volumes expressivos, também a questão de inundações com elevações de rios e também algumas questões de destelhamentos, de danos em telhados e movimentos de massa, que também é um ponto de atenção agora neste momento. Nós temos 2.000 pessoas em abrigos públicos, que foram retiradas, então, de áreas de risco, populações ribeirinhas e também essas pessoas que moram em áreas com deslizamento, com risco de deslizamento. E mais de 4.000 pessoas também saíram de casa, mas não precisaram, então, desse apoio do poder público e foram se abrigar em casa de familiares e casas de amigos. Nós já enviamos ajuda humanitária para vários municípios. Temos um gabinete de crise instalado na região central do Rio Grande do Sul, apoiando os municípios de Mata, Torupi, Jaguari. Nós estamos acompanhando com maior atenção os rios que já estão em cota de inundação, que são o Ibirapuitano Alegrete, o rio Ibicuí na cidade de Manuel Viana, o rio Jacuí, próximo a Dona Francisca e Cachoeira do Sul, o rio Taquari em Lajeado, Estrela e também até a cidade de Taquari, o rio Caí, a bacia do Caí, especialmente nas cidades de São Sebastião do Caí e também Montenegro, e também o rio Paranhana ali em Taquara, na foz do rio Paranhana.
E no começo da tarde de hoje, mais de 30 prefeitos de cidades da região noroeste do Rio Grande do Sul, afetados pelas chuvas, se reuniram para fazer um balanço dos estragos e definir estratégias para a recuperação dos prejuízos. O encontro, que reuniu cerca de 1.000 pessoas, aconteceu no município de Frederico Westphalen e contou com a participação do senador Luiz Carlos Reins e do presidente da AproSoja do Rio Grande do Sul, o Irineu Hort. Na reunião foi discutida a prorrogação das dívidas da agricultura, ainda mais agora que, novamente, vários municípios enfrentam perdas por conta da enchente. Para vocês terem uma ideia, em algumas cidades gaúchas, em apenas 3 dias, choveu quase o triplo de todo o volume esperado para o mês inteiro. Vamos atualizar as informações com o Arthur Miller, que está aqui com a gente, né, Miller? Quais foram as cidades mais afetadas, né? E esses temporais devem continuar? Boa noite. Boa noite, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Agora a chuva dá uma trégua na região, mas lembrando, né, que a água continua escoando, né? Só para a gente ter uma ideia, os volumes aí registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem, né, algumas cidades aqui. Eu quero destacar, né, novamente, Barrinha de Cima Clara, o que foi registrado, Barrinha Escura de Baixo, o que é esperado para um período de 30 dias, ou seja, Santa Maria, 325 milímetros nas últimas 96 horas, quase aí o triplo, né, 250% de chuva do que era esperado para o período, ou seja, uma situação que configura alagamentos, deslizamentos de terra e enchente, como a gente viu. Então foi acima de 300 milímetros, Santa Maria, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul e também região aí de São Borges, regiões aí centrais do estado gaúcho. Quando a gente olha para as imagens de satélite, então o ciclone vai se afastando para o oceano e a tendência é de um final de semana tranquilo na região sul. Chuva só em Santa Catarina e Paraná, porção norte do estado, mas foi onde não teve todo esse volume, o volume ficou concentrado aqui, ó, na região central. Então são chuvas que avançam para outras áreas e que não devem trazer tantos problemas, ou seja, daqui para frente a tendência é da própria Defesa Civil, o pessoal ali militar do estado do Rio Grande do Sul conseguir aí, né, ajudar na reconstrução das áreas afetadas. A atenção fica que na semana que vem é chuva que avança para Santa Catarina e Paraná, acumulados que batem na casa de 150, 200 milímetros, vão prejudicar principalmente o avanço da colheita do milho segunda safra. Eu quero destacar também que a questão da chuva, que é o seguinte, quando a gente olha para o sudoeste do Paraná, 2 vizinhos, então, ó, chuva do final de semana devido ao avanço da frente fria e na semana que vem, após o avanço do frio, chuvas que podem bater quase 100 milímetros em 24 horas. Então, o problema vai sair do Rio Grande do Sul e vai avançar para os paranaenses na próxima semana. Então, o produtor tem que avançar com os trabalhos em campo. Lembrando, eu quero destacar, né, que saiu o boletim do NOAA, que mostra as condições, né, do El Niño e da Laninha voltar. Então, a gente vê a barrinha cinza, que significa a condição de neutralidade. Então, para esse inverno, primavera e verão, a barrinha cinza prevalece, ou seja, a gente tem uma condição de neutralidade, reforçando, né, que essa chuva no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o El Niño, né, porque se tivesse o El Niño era mais uma engrenagem que pioraria a situação. Então nós temos uma condição de neutralidade, mas lembrando que pelas águas do oceano estarem quentes, a gente está com um período mais quente, a gente tem, né, uma maior frequência dessas chuvas volumosas, Petri. Perfeito. Você volta ainda hoje com qual outro destaque? Porque hoje começa o inverno. Bacana. Então, Arthur Miller daqui a pouco estará de volta. Olha, a seguir, o governo federal congela quase metade do orçamento para a subvenção do seguro rural em 2025. E, em contrapartida, o governo libera 1,6 bilhão de reais em emendas parlamentares e verbas extras. Voltamos já já. O governo federal congelou mais de 40% do orçamento de 2025 destinado à subvenção do seguro rural. Isso equivale a quase 500 milhões de reais. De Brasília, o repórter Ricardo Araújo tem os detalhes. Como não bastasse as intempéries que já castigam os produtores a cada dia, hora seca, hora chuva, hoje, começo do inverno, com geadas que geralmente castigam algumas regiões, surge de maneira repentina esse congelamento. Plano Safra batendo as portas para ser anunciado, sendo que o seguro rural é um dos pontos mais esperados pelo setor, porque a demanda é grande e os recursos são poucos, e agora fica mais difícil para os produtores. O orçamento público de 2025
garantiu 1 bilhão e 60 milhões de reais ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. O congelamento de 445 milhões equivale a 42% destinado ao PSR este ano. O valor está dividido em bloqueio de 354,6 milhões, que são cortes obrigatórios, e 90,5 milhões de contingenciamento para ajudar no equilíbrio fiscal. A Frente Parlamentar da Agropecuária foi pega de surpresa. Entidades como a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que defende um seguro rural em torno de 4 bilhões já para 2025, também foi surpreendida com o anúncio. Oficialmente, a medida não foi anunciada pelo ministro da Agricultura, mas a informação foi confirmada por fontes internas da pasta. Nós entramos em contato hoje com a assessoria do ministro, mas não obtivemos retorno. Em contrapartida, o governo deve liberar 1,6 bilhão de reais em emendas parlamentares e verbas extras para tentar acalmar os ânimos do Congresso. Pois é, daqui a pouco o Miguel Daoud vai comentar esse tema, mas antes a gente vai chamar uma outra reportagem que tem ligação também com essa questão do seguro rural, né? Porque as mudanças feitas pelo Conselho Monetário Nacional nas regras de acesso ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, né, que é o PROAGRO, vem tirando o sono principalmente dos pequenos produtores. A medida desagradou o setor produtivo e deve dificultar o acesso ao seguro rural, que é obrigatório. Acompanhe na reportagem da Elisa Malicheski. As novas regras valem a partir de 1º de julho, período que marca o começo oficial da safra 25-26, e trazem mudanças importantes. O limite de enquadramento cai de R$ 270 mil para R$ 200 mil por ano agrícola. O número de acionamentos em 5 anos cai de 5 para 3, ou seja, se o produtor acionar o seguro por 3 ciclos, não poderá contratar PROAGRO na safra seguinte. Também ficará de fora se a soma dos valores pagos nos últimos 5 anos for igual ou superior a 60% da soma dos valores enquadrados, ou que a soma dos valores indenizados seja igual ou superior a R$ 250 mil. Entre as alterações também está a questão da cobertura. Mesmo que o produtor instale a lavoura dentro do que foi estabelecido pelo zoneamento agrícola de risco climático, a indenização máxima não passa de 80%. Outra mudança definida pelo CMN é que, se o empreendimento for considerado de risco baixo, poderá ter um desconto de 50% da alíquota cobrada para ingresso no programa. Produtores rurais inscritos no mesmo cadastro ambiental rural poderão acessar o PROAGRO. O PROAGRO é uma contratação obrigatória para os produtores que desejam acessar os recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e agora também para os que contratarem custeios acima de R$ 200 mil. Com escassez de recursos e muitas regras, produtores temem não conseguir acessar o seguro, que é fundamental para garantir as lavouras em anos de mudanças climáticas, como foram as últimas safras. No sul, especialmente, safras consecutivas de estiagem, uma enchente histórica e muitos episódios de granizo em lavouras de grãos e na fruticultura tornam o programa ainda mais importante para os pequenos produtores. E nós aqui em Santo Ângelo, nos últimos 5 anos, 4 anos de seca e 1 de chuvarada, né? Então, se não fosse o PROAGRO, não existia mais agricultura familiar aqui. E a gente está vendo que cada vez mais nós estamos perdendo essa política pública, né? Então, um dia que der um evento climático, o mini produtor, o produtor que tem DAP jurídica, ele vai estar desenquadrado. E isso vai trazer uma enorme inadimplência e o produtor vai ser desestimulado e talvez até abandone a sua atividade. Porque hoje o PROAGRO nos ameniza os nossos prejuízos.
Neste sentido, entidades já vinham trabalhando para pressionar o governo. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, a FETAG, avalia que houve avanços importantes, mas que alguns fatores impactam negativamente. Que produtores que plantam mais de 30 hectares, em média, que vai plantar 30 hectares de cultura de inverno e 30 de verão, e se ele tiver mais de 30 hectares, ele vai estar fora do Proagro, vai ter que partir para o outro seguro. A outra questão que ainda fica o risco do município. O município que acessar bastante o Proagro, ele acaba tendo uma redução da indenização. Estas são as duas coisas que precisam ser revistas pelo Banco Central. Nos últimos anos, os gastos com o Proagro aumentaram muito. Em 2024, foram pagos mais de 5 bilhões de reais em indenizações. Especialistas alertam para o fato de que toda lavoura que ficar acima de R$200 mil terá que buscar seguro privado. Pequenos produtores devem ter dificuldades e muitas seguradoras não contemplam essa modalidade em suas ofertas. A grande questão é que o seguro rural ele ainda é um mecanismo no nosso país de gestão de riscos, ainda bem aquém do que a nossa agricultura, do que a pujança da nossa agricultura necessita. Há um custo ainda bastante alto. Nós esperamos, a expectativa ideal seria que esta restrição no Proagro, de acesso ao Proagro, fosse compensada com uma ampliação na subvenção para fins de maximizar o acesso ao programa de seguro rural, especialmente por parte de pequenos e médios produtores rurais. Pois é, e para complicar ainda mais a vida do pequeno produtor, os peritos agrícolas responsáveis pelas vistorias nas lavouras, que são obrigatórias para o acesso às indenizações, eles reclamam da falta de pessoal para fazer o serviço e de salários defasados. Segundo a entidade que representa esses profissionais, as mudanças do Proagro vão agravar a situação. Os peritos agrícolas são responsáveis pela coleta de dados e informações técnicas que servem como base para as possíveis indenizações do seguro rural via Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Segundo entidades representantes destes profissionais, os honorários pagos pelas perícias, que estão defasados desde julho de 2019, podem piorar. Imagina você lá, produtor rural, chamou o Proagro e está com a sua lavoura prontinha para colher ali, esperando o perito. Você está com 1, 2, 3 peritos para atender toda uma região. Então isso compromete a qualidade, a sustentabilidade do programa. Imagina o produtor esperando a roça dele para colher, esperando perito, atrasando colheita, agravando as perdas, porque é uma roça que está mais tempo ainda exposta ao risco. Para tentar minimizar os impactos negativos da decisão, 6 entidades representativas de planejamento e assistência técnica rural encaminharam ao Banco Central um ofício solicitando o reajuste. No documento, as associações destacam o cenário de defasagem nas remunerações frente ao aumento expressivo dos custos operacionais. De acordo com a Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário, uma das entidades que enviou ofício ao Banco Central, a redução no número de profissionais disponíveis, aliada à sobrecarga de trabalho e remuneração defasada, tem prejudicado as vistorias no campo. Sem as perícias, os produtores rurais não conseguem acessar os recursos que são disponibilizados através de instituições financeiras. Então, nós estamos no campo vivenciando essas políticas, tanto em contato com o produtor rural como cliente, como assistência técnica, tanto com o produtor rural como periciadores, como avaliadores. O Proagro ele vem sendo minguado, ano após ano, por conta das questões orçamentárias, ele tem causado, sim, prejuízos, mas você diminuir a cobertura do Proagro não é a solução. Você diminuir o limite do Proagro não é a solução. Você só está prejudicando o produtor rural. Enquanto, na verdade, a solução é você mexer na eficiência do programa, na operação do programa. Vamos convocar o Miguel Daúde, para comentar esse tema, Daúde, porque, afinal, falta dinheiro para a subvenção do seguro rural, falta dinheiro para o Proagro, falta dinheiro para os peritos agrícolas,
Só não falta dinheiro para as emendas parlamentares, né? Que coisa, ainda hoje. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu ouvi atentamente essas matérias que nós mostramos. Eu fico realmente preocupado e revoltado com o que o Brasil faz com o agronegócio, né? Hoje, o agronegócio brasileiro é responsável, né, pela valorização do nosso país diante do mundo. Nós conseguimos produzir, somos um dos maiores produtores de alimentos, mas a contrapartida que o governo nos dá é exatamente essa que nós estamos vendo. O Proagro, Petri, em 2023, ele tinha um limite de 325 mil. O governo achou que estava gastando demais, reduziu para 270 mil. E agora achou ainda que está gastando demais, reduziu para 200 mil reais, né? E a situação climática, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos mostrando aí o Rio Grande do Sul de novo debaixo d'água. O Rio Grande do Sul já vem enfrentando com essa, deve ser a quinta ou sexta perdas, né, no setor agropecuário por questões climáticas. E o que vem sendo feito? Nada, reuniões, mais reuniões, nós vamos resolver, nós temos um projeto aqui, nós temos um projeto acolá, e o produtor do Rio Grande do Sul continua pagando essa conta devido à falta de capacidade que o governo tem, que o parlamento tem de resolver essas questões. Eu diria a você, Petri, eu estava fazendo para mim mesmo uma analogia em relação às sete pragas do Egito, né? Se nós formos comparar as pragas, né, lá no passado, que do Egito, a gente vai ver que nós temos mais pragas que o Egito tinha, que lá acabou matando quase toda a produção, né? Mas lá é diferente, né? É uma afirmação que, na verdade, não existiu. Mas aqui existe. Nós temos o quê? Me ajuda, Petri. Juros altos, falta de seguro. Não temos a questão da infraestrutura, não temos armazéns. Temos um governo que gasta demais. Aí ele quer aumentar a tributação. Aí ele aumenta a tributação, aí vem o Congresso e faz o seguinte: olha, eu quero emendas. Aí você dá emendas para poder arrecadar mais. Petri, onde nós estamos? Eu quero ver se dentro esses valores que serão liberados para os parlamentares, se parte dessa verba, né, os parlamentares que vão receber, vão mandar lá para o Rio Grande do Sul, 100 cidades já prejudicadas. Vão mandar? Não vão, Petri, não vão. Porque os interesses são difusos nesse assunto. Manda caminhonete, essas coisas, manda. Agora, dinheiro para as prefeituras, recuperar a estrada, recuperar o que foi destruído, ajudar os produtores rurais, isso não vai acontecer. Então, nós vivemos num país de hipócritas, um país que faz de conta que é país, onde o valor da caneta mata mais que a arma, né? Se você pegar as canetadas que o povo recebe e começam a ser aliviados do sistema de cidadania, do seu valor de cidadão, mata mais, faz as contas. Avalia para você ver as filas que tem hoje nos hospitais, a questão da educação. Tudo isso está em detrimento do quê? Em detrimento das canetadas que são dadas com dinheiros públicos para beneficiar segmentos da sociedade. Perfeito. E aí, o que nós vamos fazer? A gente não pode, eu particularmente, que eu tenho vontade de falar, eu não falo por questão de educação, por questão de respeito à democracia, mas é uma vergonha o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro. É impossível qualquer pessoa medíocre e de bom senso entender que isso está acontecendo no Brasil. Falta de reconhecimento. E nós não temos solução para isso. Falta de reconhecimento. Daúde, obrigado, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa noite. Até segunda, Petri. Valeu, obrigado. Olha, no próximo bloco tem a previsão do tempo para todo o Brasil e como será que o inverno vai se comportar, hein? Oficialmente o inverno começa nas próximas horas. E ainda, guerra entre Israel e Irã já impacta preços dos fertilizantes no mercado global. Voltamos já já.
Representantes de países europeus e do Irã se reuniram hoje em Genebra, na Suíça, para viabilizar uma solução diplomática a respeito do conflito com Israel, que já dura mais de uma semana. Os bombardeios continuam. Essa guerra já traz impactos para o agro, já que os iranianos são importantes fornecedores de fertilizantes. A ureia, por exemplo, registra elevação de preços do mercado global. Veja na reportagem do João Nogueira. A escalada da tensão no Oriente Médio se reflete no dia a dia dos produtores rurais, que dependem da importação de ureia, insumo essencial para o bom desenvolvimento das lavouras. O Irã é um dos maiores fornecedores globais do fertilizante nitrogenado. A gente está falando de quase 10% de exportação mundial. O Oriente Médio, como um todo, é 20 milhões. Então, se a gente pega a fatia Irã do Oriente Médio, a gente está falando de 1/4 da exportação do Oriente Médio. Então, bom, aí nesse ponto que a gente levantou, opa, já acende sinal vermelho. Tem um outro ponto além desse, né? Que é o fluxo de escoamento do fertilizante. Então, por onde passa esse produto? É o Estreito de Hormuz. Realmente a palavra estreito é muito bem colocada nesse lugar, porque é realmente uma passagem muito apertada. O Estreito de Hormuz está localizado entre Irã e Omã e é a principal rota marítima da região. No caso da ureia, 42% da exportação global do fertilizante passa pelo local. A interrupção das entregas do insumo impacta significativamente as culturas da soja e do milho, atingindo especialmente o cereal. O milho vai ser extremamente prejudicado, pensando no milho safra verão, tá? E por que é safra verão? Porque a safrinha, e aí a gente fala do plantio começando em janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente tem um prazo que a gente consegue acomodar e gerir um pouco melhor. Agora, a safra verão é para todos os produtores de uma maneira geral, a gente sabe que não, mas o fósforo e o potássio pelo menos ter tirado da frente, que a cultura com maior valor agregado hoje que é consumida é a soja, né? Então essa demanda pelo menos eles tinham que ter tirado da frente, né? Agora não tirou, bom, eles vão pagar preço alto no fósforo e no potássio, que isso aí subiu o preço também, e agora no nitrogenado. A pesquisa trimestral da consultoria Stonex aponta que até maio, as negociações de fertilizantes para o segundo semestre se intensificaram no Brasil, atingindo a média de 61%. Mesmo assim, o volume adquirido de nitrogenados para a safra de verão ainda é considerado baixo. Diante da tensão no Oriente Médio, a recomendação é ter cautela na hora das compras. Qual que é a saída do produtor, né? Ele tem que comprar. Se ele precisa para curto prazo, eu, se fosse ele, esperaria uma, 2, 3 semanas aí, ou até a gente entender a realidade do que está acontecendo e se isso vai acalmar ou se isso vai se intensificar. Olha, começa daqui a pouco, oficialmente, o inverno. E a previsão é que com a nova estação, né, já venha uma nova onda de frio, até com geada em algumas regiões. Arthur Miller está aqui de volta, né, para falar para a gente como é que vai ser esse inverno, Arthur. Mas antes eu queria que você já nos mostrasse o mapa das chuvas nos próximos dias, né? Porque é importante, principalmente para o Brasil inteiro. Agora a gente tem, né, tempo quente e seco em boa parte do Brasil central e deve ser assim no final de semana. Porém, no domingo, temos aí, domingo para segunda, chuva avançando para São Paulo, sul de Minas e até para o centro-oeste, umidade muito bem-vinda. 10, 15 milímetros de chuva não atrapalha os trabalhos em campo e, para o melhor, né, eleva a umidade relativa do ar. Só não chove no norte de Minas e no interior do Mato Piba nos próximos 5 dias. A atenção fica, né, que sobe chuva para o Paraná e na próxima semana avança mais chuva tanto para São Paulo como para Mato Grosso do Sul. Porém agora, daqui para frente, até setembro, é essa bolha aqui seca no Brasil Central que acende aquele risco para focos de incêndio. Máximas de 31, 33 graus no final de semana, céu azul Brasil no final de semana em boa parte do Brasil. E hoje, o produtor pode aproveitar as ofertas da Azul para visitar a região sudeste. Hoje, a gente vai para a capital mineira, Belo Horizonte, onde o produtor, além de visitar a capital mineira, pode aproveitar as ofertas da Azul para passear e fazer bons negócios. Aí, ó, bem agradável, 25, 27 de máxima, com mínima de 13, 15 graus, sol entre nuvens. Lembrando, né, que
Não sei como é que é lá em Minas, né, Petri? Mas sábado é dia de feijoada aqui em São Paulo e deve ser lá também em Minas Gerais. Lembrando, a feijoada vai bem. Agora, em relação a esse inverno, os próximos 3 meses, né? Vai ser um inverno frio mesmo ou vai ser aquele tal do invernico, né? Que horas começa o inverno oficialmente? Começa hoje, 23h42, né, horário de Brasília, quase 20 para meia-noite, né, arredondando. E aí deve seguir até 21 de setembro. O que a gente pode esperar é um inverno um pouco mais frio do que foi os últimos 2 anos. Né? Isso porque a gente não tem um El Niño na jogada, mas vai ser com temperaturas acima da média, porém com os frios, né? Vai ser aquelas amplitudes térmicas. Cai a temperatura para 5 graus e depois sobe para 30, 32. Fazendo uma abordagem rapidamente primeiro da chuva, a gente tem, né, anomalias aqui negativas no norte, né, agravando a situação da região. Está chovendo, mas chovendo abaixo da média e deve continuar assim. Demais áreas, esse tempo seco favorece a moagem, a colheita da cana-de-açúcar, colheita do café, colheita do algodão e também do milho segunda safra. Então, para as operações em campo, tudo bem. Porém, quando a gente pensa na questão de armazenamento hídrico, aí para o final do inverno a gente tem um problema, né, da região sudeste, que choveu abaixo da média, pode ter aí problemas de abastecimento. Quando a gente olha para a temperatura, né, o nosso mapinha de anomalia de temperatura, onde está vermelho, temperatura acima da média, onde está branco dentro da média, onde está azul abaixo da média. Então, praticamente é esse vermelhão no Brasil Central, acendendo aqui as temperaturas na casa de 40, 41 graus novamente, tanto em Mato Grosso do Sul e Goiás, e isso, claro, tem que ser levado em conta porque vai ser quente e sei que o produtor tem que se hidratar muito ao realizar os trabalhos em campo. Quer dizer que não vai fazer frio? Não. A gente vai ter os pulsos de frio avançando, que inclusive já na segunda e terça-feira avançam com tudo. Temos aqui, ó, região sul, tudo em branco, temperatura ainda 0 em áreas de baixada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, podendo pegar o café no norte do Paraná. Então, é uma situação perigosa, porque é um ar frio e seco, podendo até, Petri, ter casos aí de geada negra, né, que é o que causa mais dano ainda para as lavouras. Geada no sul de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul, entre segunda e terça-feira também. Porém, não deve avançar para o norte de São Paulo e nem para o sul de Minas. Porém, vai cair muita temperatura. Para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, lá em Naviraí também, sul de Mato Grosso do Sul, tem risco de geada. Então, olha só, começo da semana, o termômetro no sul de Minas caindo para 3, isso vai ir para 0 grau. E olha só, logo na sequência, máxima já sobe para 25, 26 graus. E esse é o panorama do inverno, Petri. Olhando a longo prazo, temperaturas que seguem elevadas, mas com esses picos de temperatura, que acabam com a nossa imunidade, acaba com a imunidade das lavouras, rebanho e de granjas com aves e suínos também. E olha que os bois têm o couro, né, para dar uma protegida. E olha que, né, o que acontece. E ali é um gado que é acostumado muito com calor, né, sul de Mato Grosso do Sul, diferente do Rio Grande do Sul. Então, é uma situação perigosa, onde o pecuarista, principalmente, tem que estar atento. E esse frio que começa na semana que vem, lembrando, segunda-feira, risco de neve na Serra Gaúcha, né? Perfeito. Catarinense. Semana que vem, quero a previsão para as festas juninas, hein? Aqui no RN. Opa, vamos lá, São João. São João, São Pedro. Obrigado, Arthur. Um bom final de semana, uma boa noite. Até segunda, Pedro, uma boa noite para você que nos acompanha. Bacana. Olha, e ainda sobre o inverno, lá no nosso site tem uma reportagem com o seguinte título. Vamos abrir aqui no telão para a gente, né? O nosso site do Canal Rural. Olha o Arthur Miller aqui de novo. Ó. A matéria fala sobre, a matéria do Gabriel Almeida, fala sobre El Niño e Laninha. Fenômenos chegam às lavouras de soja, neutralidade no Pacífico deve garantir, volta um pouquinho só, Aline, um pouquinho para baixo. Neutralidade no Pacífico deve garantir o retorno das chuvas, mas altas temperaturas exigem atenção na hora de plantar a soja. Uma matéria bem interessante para que você possa ler lá no nosso site canalrural.com.br. Se você quiser ter um acesso mais rápido ao nosso site, você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela e aí você vai ser direcionado imediatamente para o nosso site. Essa e muitas outras informações lá no nosso site canalrural.com.br. No próximo bloco tem um resumo das notícias da semana e ainda... No Paraná, produtores cobram legalidade para controle populacional dos javalis, que vem prejudicando as lavouras e também a fauna. Eu volto já já. Estamos de volta e o assunto agora é a 17ª edição do Prêmio de Máxima Produtividade do SESB. Mais uma vez, o evento vai ser exibido aqui na tela do Canal Rural. Será no dia 26 de junho, semana que vem,
a partir das 8h30 da manhã. O vice-presidente do SESB participou hoje do Mercado e Companhia e falou sobre a premiação. As categorias são por região, né? Então nós temos o de sequeiro para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E dessas 5 regiões nós vamos estabelecer o campeão nacional. E nós também temos o campeão nacional irrigado. Então são 5 regiões, né, de sequeiro e uma região no irrigado. Ele tem um papel estratégico no desenvolvimento da sojicultura no Brasil. Cada resultado apresentado, ele vem acompanhado de uma análise técnica muito bem detalhada, que vai ser apresentado pelos membros do SESB, né, de cada região, mostrando quais foram os fatores que foram decisivos no manejo e que levaram a esse desempenho da lavoura. O Fórum do SESB, que vai acontecer no dia 26 de junho, como você falou, ele tem justamente esse papel: transformar o que foi feito nas propriedades campeãs em conhecimento acessível a todo o setor. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a legalidade do controle populacional do javali por meio da caça autorizada. O javali é uma espécie introduzida no Brasil a partir da década de 1960, principalmente para o consumo de carne, e acabou se tornando uma praga. O animal, além de destruir lavouras, pode atacar a fauna e comprometer a sanidade de rebanhos. No sul do país, a reprodução desses animais está se tornando um problema que reúne diversas entidades em busca de solução. Veja na reportagem da Valéria Burbello. Estas imagens enviadas por um produtor rural mostram o rastro de destruição nas lavouras de milho em Santa Catarina. Os primeiros registros de javalis no estado começaram em 2009. Um levantamento feito pela Secretaria da Agricultura, EPAGRE e cooperativas da região apontou que no município de Campo Belo do Sul, os prejuízos chegaram a 50 mil sacas do grão. É onde está a propriedade do Alex, que nos últimos 10 anos continua calculando os prejuízos. Um prejuízo para o município ao redor de 1.600.000, 1.700.000. Na época, hoje, se a gente pegar os preços de hoje e os prejuízos que a gente possui hoje, claro que a gente não tem um levantamento bem completo como foi na época foi feito, mas passa dos 2 milhões para o município. Já destinam um valor do orçamento para o combate, tá? Hoje já tem profissionais, que você contrata para cuidar da sua lavoura. Então você paga para um terceiro atender para afugentar o animal, tentar pelo menos salvar um pouco da sua lavoura, sabe? Então esse custo já está embutido e tem mais a perda. Eu particularmente, eu planto por ano aqui 220 hectares de milho. A minha perda anual particular está em torno aí de 1.500, 12 mil sacas de milho por ano. Então, hoje, no preço do milho está, então você tem uns 130, 150 mil reais aí aproximado. Existem registros de ataques e invasões de javalis em 563 municípios brasileiros. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só no Paraná, o animal já causou prejuízos em 88 municípios. Eles andam em bandos de cerca de 30, 40 animais. Os adultos pesam entre 80 a 100 quilos. São agressivos e se reproduzem com muita facilidade. O Milton é produtor rural em Londrina, no Paraná, e teve a lavoura de milho atacada. Perdeu cerca de 5 hectares. Eles comeram e derrubaram bastante milho. Muito, muito, muito mesmo. E quando você está na colhedeira, você vê o estrago, porque você vê de cima o que você não vai colher. Ele colhe em linha, né? Mas de repente tem aquela abertura na linha, que é onde eles entraram lá. Derrubaram, comeram. A gente tinha uma área plantada lá de mais ou menos umas 100 hectares. Eu perdi umas 5 hectares. Eles são muito mais agressivos. A gente tem medo de chegar perto dele, de uma criança chegar perto dele. Eu tenho muita área de manancial aqui na propriedade, tem muita mata ciliar, né? E olha só que coisa muito interessante. Você cuida da tua mata ciliar, você deixa uma mata e você está criando um habitat para um animal predador, né?
A Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP criou um grupo de trabalho com a participação do MAPA, IBAMA, Exército Brasileiro, ADAPAR e da Associação Paranaense de Suinocultores para coordenar ações de controle da população de javalis. Segundo a entidade, os problemas causados pela superpopulação desses animais vão desde prejuízos diretos às propriedades rurais até riscos sanitários. Os javalis também podem atacar rebanhos e animais domésticos, o que representa uma séria ameaça ao status sanitário do estado. Cordeiros, bezerros nas propriedades. Ele acaba também com a fauna natural, então a gente já tem relatos e acompanhamentos de estudos que o javali acaba matando filhotes de onça, filhotes de felinos, que acabam compondo a nossa fauna natural. E além de toda essa questão econômica e para o agronegócio, a gente pode trazer também para o âmbito social. Quando fala-se em javali, a gente está falando de um animal que ele é portador e disseminador de doenças. Então, o que acontece? Muitas vezes ele se infecta, ele não morre, mas ele acaba transmitindo. E aí eu estou falando de raiva, estou falando de febre maculosa, de doenças que, além de serem perigosas para o agronegócio, né, terem riscos, elas são passíveis de contaminação de humanos também. A questão da Europa, da Ásia, toda a questão da peste suína africana, que a grande maioria da disseminação nos rebanhos comerciais de suínos foram através de javalis. Será que o STF não pode agilizar, né, decidir sobre esse caso que está causando tanto problema no agronegócio? Por que tanta demora para resolver um assunto tão importante? E se você perdeu algum assunto importante dos últimos dias, não se preocupe, toda sexta-feira tem o nosso resumo da semana. Mercado financeiro reduz mais uma vez a estimativa para a inflação deste ano e eleva a projeção do PIB. Aumenta a escalada de violência no conflito entre Israel e Irã, que já contabiliza quase 250 mortos. Tensão no Oriente Médio acende alerta para o mercado de fertilizantes, especialmente de ureia. Emater reduz projeção diária para a safra de inverno no Rio Grande do Sul, com impactos maiores para o trigo. Câmara dos Deputados aprova urgência para a votação do projeto que pode derrubar o decreto do governo que aumentou o IOF. Chuva forte e queda de granizo causam estragos e alagamentos em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Banco Central aumenta a taxa de juros, que sobe para 15% ao ano. Brasil se autodeclara livre de gripe aviária após 28 dias do único foco em granja comercial. Com o avanço da colheita, preços do café registram queda de 7% nesta semana, aponta a CPEA. Canal Rural transmite a abertura nacional da colheita de milho, realizada na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirma a terceira morte causada pelas chuvas. Quase 100 municípios gaúchos registram prejuízos. Ministério da Agricultura congela quase metade do orçamento para a subvenção do seguro rural em 2025. Em contrapartida, governo libera 1,6 bilhão de reais em emendas parlamentares e verbas extras. Rural Notícias termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite. Aproveite o final de semana e a gente se vê na segunda-feira às 18h45. Tchau, pessoal.